Meu nome é Aisha Patel. Sou cirurgiã de trauma. Durante 12 anos, permaneci nas urgências com a vida das pessoas, literalmente nas minhas mãos, presenciando almas escaparem entre metros de aço frio. Salvei centenas, mas nunca imaginei que seria a minha. Também sou lésbica. E durante a maior parte da minha vida, acreditei que esse único fato me condenava. Que meu amor, minha verdade, minha própria existência era uma abominação. A igreja dizia. Minha família sussurrava. A voz na minha cabeça repetia isso todas as noites. Em 7 de março, exatamente às 11h43 da noite, meu coração parou. E o que Jesus me mostrou do outro lado despedaçou tudo o que eu pensava saber sobre o céu, o inferno e o único pecado que realmente impede as pessoas de entrar. Não era o que você pensa. Nunca acreditei em histórias de experiências de quase morte. Sinceramente, achava que eram alucinações, privação de oxigênio, os últimos disparos desesperados do cérebro antes da escuridão final. Vi muitos pacientes entrarem em paragem cardíaca, vi muitas famílias se agarrarem a esperanças vazias. A morte era um facto clínico, definitivo. Uma linha reta no monitor e documentação para arquivar. Mas naquela noite, a regressar à casa após um turno brutal de 16 horas, a fadiga tomava conta de mim como névoa. Não vi o caminhão passar o sinal vermelho. Apenas senti o impacto, o mundo a rodar, vidros a explodir, metal a berrar. Depois, o vazio, sem dor, sem som, apenas ausência. E então, eu estava em outro lugar. Já não estava no meu carro. Já não estava no meu corpo. Estava flutuando numa escuridão absoluta, um vazio tão completo que parecia estar vivo. Não conseguia sentir o batimento do meu coração. Não conseguia sentir a minha respiração, mas estava consciente. Assustadoramente consciente. Impossível, mas consciente. Tentei mover-me, mas não havia nada com que me mover. Sem braços, sem pernas. Apenas consciência flutuando num oceano de nada. O pânico deveria ter me consumido, mas em vez disso senti algo mais estranho. Uma quietude profunda, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração. Então, a escuridão começou a mudar. Começou como um sussurro de luz, distante e suave, como uma estrela nascendo no canto mais longe do espaço. Mas ela cresceu, expandiu-se, e de repente estava-me a mover na sua direção, ou ela estava a mover-se na minha. Não saberia dizer. O espaço não significava nada naquele lugar. O tempo não significava nada. A luz não era apenas brilhante, era viva. Pulsava com calor, com reconhecimento, com algo que parecia impossível de ser como estar em casa. Cores que nunca tinha visto antes rodopiam dentro dela. Não vermelho ou azul ou dourado, mas algo para além do espectro, algo para o qual a minha mente não tinha palavras. Cada tom cantava com a sua própria frequência, ressoando através do que quer que tivesse me tornado. Emergi do vazio para um reino que desafiava a descrição. Estava de pé, embora não tivesse pés. Estava a respirar, embora não tivesse pulmões. O chão abaixo de mim cintilava como cristal líquido, refletindo não apenas luz, mas intenção, emoção, o próprio pensamento. E sabia, com certeza absoluta, que tinha morrido. O medo apoderou-se de mim então. Não da morte, porque isso já tinha acontecido, mas do que viria depois, porque conhecia as histórias, conhecia a doutrina, sabia o que pessoas como eu deveriam enfrentar do outro lado. Julgamento, condenação, inferno. Passei 34 anos acreditando que estava quebrada, que o meu amor era pecado, que cada momento terno que tinha compartilhado com uma mulher de quem gostava era mais uma marca contra a minha alma. Os meus pais fizeram-me perceber quando deixaram de falar comigo. A igreja deixou claro quando me pediu para sair. Deus, acreditava eu, tinha me abandonado há muito tempo. Então, de pé neste lugar impossível e belo, esperei que o martelo caísse, que os portões se fechassem, que uma voz me dissesse que não pertencia ali, nunca pertenceria ali, nunca poderia ser digna desta luz. Mas não foi isso que aconteceu.
A atmosfera mudou. A luz condensou-se, concentrou-se, tomou forma. E de repente, ele estava lá. Jesus. Reconheci-o instantaneamente, embora nunca o tivesse visto antes. Nem em qualquer pintura, nem em qualquer visão, nem em qualquer sonho. Mas conhecia-o da mesma forma que conheces o teu próprio reflexo. Da mesma forma que conheces o som do teu próprio nome. Estava diante de mim com vestes que pareciam tecidas da própria luz, cada fio vivo com compaixão. O seu rosto era gentil. Impossível de ser tão gentil. Não o juiz severo que tinha imaginado. Não a figura paterna decepcionante que os sermões tinham prometido. Os seus olhos continham galáxias, continham o tempo, continham cada momento da minha vida simultaneamente. E quando me olhou, senti-me vista, completamente, assustadoramente, lindamente vista. Cada segredo, cada vergonha, cada momento de dor e alegria e confusão e amor. Viu tudo, e a sua expressão não mudou, não endureceu, não desviou o olhar, sorriu, queria falar, explicar, defender-me, listar as minhas boas ações, as vidas que salvei, as minhas doações para a caridade, de alguma forma equilibrar a balança. Mas nenhuma palavra veio. Fiquei ali, exposta e vulnerável, à espera do veredicto. Em vez disso, estendeu a mão. Não para me afastar, não para apontar para algum lugar mais sombrio. Estendeu a mão como se para me dar as boas-vindas, como se pertencesse exatamente onde estava. Toda a minha teologia desabou naquele instante. Aisha, disse, e a sua voz era tudo, trovão e sussurro, antigo e recém-nascido. Ressoou não nos meus ouvidos, mas naquilo que quer que fosse a minha alma neste lugar. Sabes por que estás aqui? Balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Estás aqui porque te chamei, não para te condenar, mas para te mostrar algo, para te libertar de uma mentira que carregaste toda a tua vida. Lágrimas caíram, embora não tivesse olhos para chorar. Alívio e confusão combatiam dentro de mim. Mas eu pensava, disseram-me que pessoas como eu, não podias entrar no céu? Acabou suavemente. O que amas te torna indigna do meu amor. Assenti o peso de décadas caindo sobre mim. A sua expressão tornou-se incrivelmente terna. Aisha, há um pecado que impede as pessoas de vir para este lugar. Um pecado que impede as almas de experimentarem a plenitude do céu. Mas não é aquele que te ensinaram a temer. Não é aquele que te roubou o sono à noite. Não é aquele que te fez acreditar que estavas quebrada. O meu coração, se ainda tivesse um, começou a acelerou. Então, o que é? Aproximou-se. A luz ao redor dele intensificou-se, não áspera, mas esclarecedora, como o sol da manhã queimando a névoa. O pecado que separa as almas do céu, a barreira que impede as pessoas de experimentarem o amor divino, não é sobre quem és ou quem amas. É sobre aquilo que te recusas a libertar. Não compreendi. Eu não. Aisha, passaste a vida a ajudar outros a curar-se. Costuraste feridas, reiniciaste corações, tiraste pessoas da beira da morte. Mas há uma ferida que nunca trataste. Um coração que nunca tentaste salvar. Uma pessoa a quem nunca demonstraste a compaixão que tão livremente dás a desconhecidos. A compreensão começou a emergir, fria e desconfortável. Tu mesma, disse suavemente. O pecado que afasta as pessoas do céu não é o amor que dão. É o amor que retém. De si mesmas. Da pessoa que foram criadas para ser. O ressentimento que envenena todo o resto. Senti algo quebrar-se dentro de mim. Todos os anos de auto-ódio. Todas as noites passadas implorando para ser diferente. Todos os momentos em que olhei no espelho e vi apenas erro, apenas pecado, apenas algo que precisava ser consertado. Odiava-me, sussurrei. Odiava quem eu era. Eu sei, disse Jesus, e a compaixão na sua voz quebrou-me completamente. E esse ódio, essa recusa em aceitar a pessoa que a criei para ser,
essa rejeição do meu desígnio, essa é a barreira. Não o teu amor, a tua autocondenação. O mundo rodou. Tudo o que eu acreditava, tudo o que me ensinaram, inverteu-se num único momento. Mas a igreja disse: as pessoas dizem muitas coisas em meu nome, interrompeu gentilmente. Nem todas são verdadeiras, nem todas refletem o meu coração. Ensinaram-te a veres-te como errada. Estou aqui para te dizer que és exatamente quem deveria ser. O teu amor não é pecado. A tua verdade não é uma abominação. Tu és a minha filha amada, exatamente como és. Desabei. Não há outra palavra para isso. Toda a defesa, toda a muralha, todo o argumento cuidadosamente construído estilhaçou-se. Caí de joelhos naquele chão cristalino e chorei com uma dor e um alívio tão profundos que parecia morrer de novo. Mas Jesus ajoelhou-se ao meu lado, colocou a mão no meu ombro, e o calor que irradiava do seu toque era tudo o que sempre precisei e nunca acreditei que merecia. O pecado que bloqueia o céu, disse calmamente, a sua voz firme e segura, é a falta de perdão. Não a falta de perdão que mostras aos outros, embora isso também importe, mas a falta de perdão que mostras a ti mesma, a recusa em aceitar a graça, a rejeição da misericórdia, a crença de que estás para além do amor. Levantou o meu queixo, encontrando os meus olhos com os seus, e naquele olhar vi não apenas aceitação, mas celebração, não apenas tolerância, mas deleite. Aisha, há almas paradas do lado de fora desses portões agora mesmo. Não por causa de quem amaram ou como viveram, mas porque não conseguem perdoar-se a si mesmas, porque não conseguem acreditar que são dignas, porque construíram prisões com a sua própria vergonha e se trancaram lá dentro. As suas palavras atingiram-me como um raio. Toda a minha vida disseram-me que coisas erradas impediam as pessoas de entrar no céu. Orientação sexual, divórcio, dúvida. Mas a verdadeira barreira era mais simples e devastadora. Auto-ódio, a incapacidade de receber amor, a recusa em acreditar que mereces a graça. Mas como? Comecei, a minha voz falhando. Como eu. É isso que vou te mostrar, disse Jesus, levantando-se e oferecendo a sua mão de novo. É por isso que estás aqui. Não porque o teu tempo na terra acabou, mas porque há mais coisas que precisas entender sobre o céu, sobre o inferno, sobre o coração humano e sobre o verdadeiro pecado que tem destruído os meus filhos por milênios. Peguei na sua mão. No momento em que as nossas peles se tocaram, a luz explodiu à nossa volta. A paisagem mudou. O chão cristalino desapareceu e, de repente, estávamos num lugar completamente diferente. Um espaço vasto, infinito e íntimo ao mesmo tempo. E à distância, consegui vê-las. Almas, milhares delas, milhões, paradas no limiar de algo magnífico, algo radiante, algo que as chamava com um calor irresistível. Mas elas não estavam a entrar. Ficaram paralisadas, congeladas, olhando para a luz com anseio e terror. Por que não estão a entrar? Perguntei. A expressão de Jesus tornou-se indizivelmente triste. Porque não acreditam que conseguem. Porque passaram a vida inteira a ouvir que não são suficientes. Porque a voz da vergonha é mais alta que a voz do amor. Porque a falta de perdão as convenceu de que a graça não é real. Virou-se para mim, e os seus olhos ardiam com propósito. Este é o pecado que preciso que compreendas, Aisha. Esta é a verdade que preciso que leves de volta. Não as mentiras sobre quem é bem-vindo e quem não é, mas a verdadeira barreira, a verdadeira tragédia. A minha mente rodava. Tudo o que eu pensava saber estava-se a dissolver, a reformar-se, a tornar-se algo novo. Vou te mostrar 3 coisas, disse Jesus, a sua voz carregando o peso da eternidade. 3 dimensões desse pecado. 3 maneiras pelas quais a falta de perdão destrói o que criei para ser belo. E quando compreenderes, quando realmente vires o que te estou a mostrar, então estarás pronta para regressar.
Regressar? A minha voz falhou, assentiu. O teu trabalho não terminou, a tua vida não acabou, mas precisavas ver isto primeiro. Precisavas saber a verdade, para que, quando regressares, possas ajudar a libertar outros da mesma prisão que te manteve. A luz à nossa volta intensificou-se. As almas ao longe começaram a mover-se, a mudar, e percebi que aquilo não era apenas uma visão, era uma revelação, uma verdade que mudaria tudo. Estás pronta? Perguntou Jesus. Não estava, não podia estar. Mas assenti mesmo assim, porque precisava saber, precisava compreender, precisava ver o que ele estava prestes a mostrar-me sobre o verdadeiro pecado que mantém os portões do céu fechados. Não de fora, mas de dentro, do coração humano que se recusa a acreditar que é digno de ser amado. O pecado que Jesus me mostrou não era sobre o meu corpo ou quem eu amava. Não era sobre as expressões físicas da minha identidade que passei anos a defender, a lutar, a acreditar que eram as barreiras entre mim e a aceitação divina. Não. O pecado era algo muito mais profundo, algo mais insidioso, algo que se enrolava na minha alma tão apertado que já nem conseguia vê-lo. Jesus olhou-me com aqueles olhos de compaixão infinita e, quando falou, a sua voz carregava o peso da própria eternidade. Aisha, disse, e o som do meu nome na sua voz me fez tremer. O pecado que te separa de mim não é quem amas. É o orgulho que te fez pensar que sabias mais do que o desígnio do meu Pai para o próprio amor. Senti a minha respiração prender. Mesmo naquele reino para além da respiração, senti algo mudar dentro de mim. É o julgamento que carregaste no teu coração, continuou. O julgamento contra aqueles que não conseguiram aceitar-te. A amargura que cultivaste como um jardim, regando-a com cada rejeição, cada olhar de lado, cada condenação sussurrada pelas tuas costas. E, de repente, vi. Como um véu sendo levantado dos meus olhos, vi a arquitetura do meu próprio coração. Vi as paredes que construí, tijolo por tijolo, construídas não apenas com as pedras que outros me atiraram, mas com as pedras que eu atirei de volta. Vi a fortaleza de rectidão que erigi, onde eu estava no topo, olhando para todos que me machucaram, todos que me rejeitaram, todos que me disseram que eu estava errada. Mas foram eles que me julgaram primeiro. Protestei, e mesmo quando as palavras saíram dos meus lábios, ouvi a defensividade nelas. Jesus sorriu, mas havia uma profunda tristeza nisso. Sim, disse, eles fizeram-no, e o julgamento deles estava errado. Mas quando respondeste ao julgamento deles, com o teu próprio julgamento, quando os olhaste e decidiste que eram odiosos, irredimíveis, menos espirituais do que tu, porque não conseguiam ver o que tu vias em ti mesma, tornaste-te exatamente aquilo que odiava neles. As palavras atingiram-me como uma força física. Queria argumentar, queria defender-me, queria listar todas as maneiras como fui injustiçada, todas as justificativas para a minha raiva, todas as razões pelas quais a minha amargura era justa. Mas naquele lugar, naquela presença, não podia mentir. Não para ele, não para mim mesma. A igreja rejeitou-me, sussurrei. A minha própria família não conseguia olhar para mim da mesma forma. Perdi amigos, oportunidades, a minha comunidade inteira. E estás-me a dizer que o pecado era meu? O pecado, disse Jesus gentilmente, estava em ambos os lados. O pecado estava em todo o coração que escolheu o julgamento em vez do amor, incluindo o teu. Estendeu a mão e, quando tocou o meu peito, bem onde o meu coração estaria, senti um calor espalhar-se por mim como nunca tinha experimentado. Era como a luz do sol, mas não como qualquer luz do sol. Era o sol numa manhã de primavera, após o inverno mais comprido, o tipo de luz que promete renovação, que sussurra sobre jardins crescendo novamente após a geada. Aisha, criei-te exatamente como és. A tua identidade, a tua verdade, a pessoa que lutaste tanto para te tornares, conhecia essa pessoa antes de nasceres.
Teci-te no ventre da tua mãe com cada fio de quem serias, e chamei a isso bom, chamei a isso bonito, chamei a isso meu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, lágrimas reais, ou o que quer que fosse o equivalente espiritual naquele lugar. Mas o orgulho que te fez pensar que só tu entendias o amor, que te fez desprezar todos que discordavam de ti como menos iluminados, menos evoluídos, menos dignos da minha graça, esse orgulho separou-te de mim tanto quanto o julgamento deles o separou de mim. Vi a vasta rede de dor humana, espalhando-se em todas as direções como raízes de uma árvore. Vi como o julgamento criava mais julgamento, como a dor infligia dor, como a incapacidade de perdoar criava muros entre almas que deveriam estar conectadas. Vi-me naquela rede, tanto vítima quanto perpetradora, tanto ferida quanto ferindo. O que faço? Perguntei, a minha voz embargada. Como conserto isto? Jesus puxou-me para perto e senti-me envolvida num abraço que parecia voltar para casa depois de estar perdida por vidas. Perdoas, sussurrou. Perdoas-os. Perdoas-te a ti mesma. Perdoas a igreja que te rejeitou. Perdoas a tua família que não conseguiu compreender. Perdoas cada pessoa que te fez sentir-te menor, cada voz que te disse que eras pecaminosa por seres quem és. Mas isso é impossível, disse contra o seu ombro. Eles não merecem o meu perdão. Perdão, disse, afastando-se para me olhar nos olhos, não é sobre o que merecem. É sobre o que precisas para seres livre. Queres ser livre, Aisha? Queres parar de carregar esse peso? Queres largar esse fardo que tens arrastado como correntes? Pensei na raiva que carregara por anos, a fúria justificada que se tornara uma parte tão intrínseca da minha identidade que não saberia quem seria sem ela. A amargura que colorira cada interação, cada relacionamento, cada momento de alegria com a sombra da dor passada. Sim, sussurrei. Sim, quero ser livre. Então perdoa, disse simplesmente. Deixa ir, liberta-os da prisão do teu julgamento, e ao fazê-lo, liberta-te. E naquele momento, algo se abriu dentro de mim. Foi como uma barragem se rompendo, anos de ressentimento e dor acumulados a jorrar de mim numa torrente. Vi os rostos de todos que me machucaram, de todos que me rejeitaram, de todos que me fizeram sentir como uma abominação. E em vez da raiva familiar, senti algo mais a emergir. Compaixão. Estavam tão perdidos quanto eu, tão presos nos seus próprios julgamentos, nos seus próprios medos, na sua própria incapacidade de ver para além do que lhes foi ensinado. Também estavam a sofrer, aprisionados pela sua rigidez, pelo seu medo da diferença, pela sua necessidade de controlar aquilo que não conseguiam compreender. Perdoo-os, disse, e enquanto as palavras saíam, senti-me mais leve. Perdoo-os, perdoo a todos eles, e perdoo-me a mim mesma por me tornar aquilo que odiava. A luz à nossa volta intensificou-se, crescendo cada vez mais brilhante até ser quase ofuscante. Senti camadas de escuridão se desprendendo da minha alma, feridas antigas se fechando, cicatrizes milenares finalmente a começar a cicatrizar. O peso que carregava há tanto tempo, o peso ao qual me tinha acostumado tanto que tinha esquecido como era ficar de pé, de repente se elevou. Isto é o que sempre quis para ti, disse Jesus, a sua voz cheia de alegria. Não performance, não perfeição. Não conformidade com as expectativas de ninguém, incluindo as tuas. Apenas liberdade, apenas amor, apenas a verdade de quem és, conectada a quem eu sou, sem as paredes de julgamento nos separando. Mas e tudo aquilo em que acreditei? Perguntei. E a teologia, a doutrina, todas as discussões sobre o que é pecado e o que não é? Sorriu. Sabes qual é o maior mandamento? Amar a Deus e amar o próximo, disse automaticamente. Sim, todo o resto é comentário. Cada regra, cada lei, cada argumento teológico que a humanidade construiu ao longo dos milênios
Todos existem para te guiar de volta àquela verdade simples. Amor, não julgamento, não superioridade, não orgulho de quão iluminado pensas que és. Apenas amor. Senti algo me apuxar então, um puxão de volta para o mundo que tinha deixado para trás. O meu tempo naquele lugar estava a terminar. Não quero regressar, disse com urgência. Quero ficar aqui. É tão pacífico aqui, tão claro. Lá fora, tudo é complicado e doloroso e confuso. Tens que regressar, disse Jesus, porque agora compreendeste, e há outros que precisam ouvir esta mensagem. Outros que estão presos na mesma prisão em que estiveste, em ambos os lados de cada discussão, construindo muros em vez de pontes, escolhendo o julgamento em vez do amor. E se esquecer? Perguntei, o pânico a subir no meu peito. E se regressar e cair nos mesmos padrões? Tocou a minha testa suavemente. Não vais esquecer. Isto está escrito no teu coração agora. Faz parte de quem és. Regressa e vive isto. Regressa e mostra-lhes que a liberdade é possível, que o amor é maior que os seus argumentos, que eu sou maior que as suas caixas. O puxão ficou mais forte e senti-me a ser arrastada para longe daquele lugar de luz, de volta para o mundo físico, de volta para o corpo que jazia numa cama de hospital em algum lugar, máquinas a apitar, médicos provavelmente a tentar trazer-me de volta. Obrigado, sussurrei, enquanto a luz começava a diminuir. Obrigado por me mostrares a verdade. A última coisa que ouvi foi a sua voz, ecoando através das dimensões. Eu sempre te amei exatamente como és. Agora vai e ajuda outros a conhecerem o mesmo amor. Então estava a ofegar, os meus pulmões a queimarem enquanto o ar voltava para eles. Luzes fluorescentes acima de mim. Máquinas a apitar. Rostos da equipa médica olhando para mim com expressões de choque e alívio. Estava de volta. De volta ao mundo da dor, da complexidade e da dificuldade. Mas estava diferente. Tudo estava diferente. A raiva tinha desaparecido. Não enterrada, não suprimida, não empurrada para baixo onde apodreceria e cresceria. Realmente tinha desaparecido. No seu lugar estava algo que procurara durante toda a minha vida sem o saber. Paz. Não a paz da vitória numa discussão. Não a paz de ter a razão comprovada. Mas a paz que vem de saber que és amado completamente, exatamente como és, sem condições, sem requisitos de performance, sem necessidade de te defenderes, justificares ou explicares a ninguém. A paz que vem do perdão. Passei semanas a recuperar-me fisicamente. Mas a verdadeira recuperação, a cura profunda que nada tinha a ver com o meu corpo, aconteceu naquele momento entre os mundos, naquela conversa com o próprio amor divino. Não partilho esta história levianamente. Sei que alguns de vós que estão a ver isto carregam o mesmo fardo que eu carreguei. Talvez estejam com raiva da igreja. Talvez estejam com raiva da sua família. Talvez estejam com raiva da sociedade, de pessoas que não vos entendem, de todos que já vos fizeram sentir-se menores. E talvez a vossa raiva pareça justificada. Talvez tenham muito boas razões para isso. Deus sabe que eu tinha, mas estou aqui para vos dizer o que Jesus me disse. Essa raiva, esse julgamento, esse orgulho de estar certo e todos os outros errados é uma prisão, e tu és quem está trancado nela. O perdão não é sobre desculpar o que te foi feito. Não é sobre fingir que não foste ferido ou que a dor não foi real. Não é sobre te reconciliares com pessoas que ainda são tóxicas ou te colocares novamente em situações prejudiciais. O perdão é sobre te recusares a deixar que o que aconteceu contigo defina quem te tornas. É sobre escolher a liberdade em vez da satisfação de guardares rancores. É sobre reconhecer que a pessoa do outro lado da tua raiva também é humana, também imperfeita, também a lutar com a sua própria dor e limitações. E o mais importante é sobre quebrar o ciclo. Porque quando respondemos ao julgamento com julgamento, perpetuamos o veneno exato que nos feriu em primeiro lugar. Eu ainda sou eu.
Não voltei dessa experiência e de repente mudei tudo sobre a minha identidade ou a minha vida, mas voltei com uma nova compreensão do que realmente importa. Não estar certo, não vencer discussões, não provar que todos que me machucaram estavam errados. Apenas amor, apenas conexão, apenas o ato radical e revolucionário de ver a imagem divina em todos, mesmo nas pessoas que não conseguiam vê-la em mim. Se estás a ver isto e estás a carregar dor, a carregar raiva, a carregar anos de amargura acumulada contra pessoas que te rejeitaram ou julgaram ou disseram que estás errado, quero que saibas algo. Não estás errado. Não és uma abominação. Não és um erro. Tu és exatamente quem foste criado para ser. E o amor divino que te criou ama-te completamente, sem condições, sem ressalvas, sem letras pequenas. Mas se quiseres experimentar esse amor plenamente, se quiseres conhecer a liberdade que encontrei do outro lado da morte, precisas estar disposto a abrir mão do julgamento que estás a carregar. Precisas estar disposto a perdoar as pessoas que não conseguiram ver a tua beleza. Precisas estar disposto a libertá-las da prisão da tua raiva. Não por elas, por ti. Porque é aí que a liberdade vive. É aí que a paz vive. É aí que o amor vive. Do outro lado do perdão. Eu sou a prova viva de que é possível. Eu sou a prova viva de que pode ser exatamente quem és e caminhar no amor divino sem carregares o peso do julgamento, seja contra ti ou de ti para com os outros. A pergunta é: estás pronto para ser livre? Estás pronto para largar esse fardo? Estás pronto para entrares na plenitude de quem foste criado para ser, não definido pelas tuas feridas, mas transformado pela tua disposição de curares? Se a resposta for sim, então começa hoje. Começa agora mesmo. Escolhe uma pessoa, uma situação, uma velha ferida e diz as palavras em voz alta. Eu perdoo. Observa o que acontece. Observa como a luz começa a irromper. Foi isto que aprendi naqueles 4 minutos, entre a vida e a morte. Foi isto que Jesus me mostrou do outro lado. E é isto que estou a partilhar contigo agora, porque mereces saber que a liberdade é possível. Mereces saber que o amor é maior que toda a discussão. E mereces saber que tu és, e sempre foste, exatamente suficiente.